O sacrifício mais agradável a Deus, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e diante vos reconciliar com vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. O Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. E antes de apresentar ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso ter reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Ele materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus atos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece a sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Vamos orar. Senhor, possamos estar atentos e vigilantes. Nossa vivência e convivência com o próximo, a fim de que possamos verdadeiramente vivenciar o Evangelho, as leis de Deus, para que nós nos tornemos cada vez mais melhores, mais compassivos, mais generosos, misericordiosos, simples. Abençoa-nos, Senhor, derramando em nós a bioenergia que nos traga talento, revigoramento, o ânimo, a alegria de viver, entusiasmo pela vida. Permita, Senhor, que essas bênçãos do seu amor sejam para toda a humanidade, aos nossos entes amados, aos nossos familiares e aos nossos desamores. Sua paz permaneça em nós. Que seja assim, Senhor. O André vai nos conduzir nas reflexões da noite. Bem-vindo, André. Fique à vontade. A sua palavra aqui. Boa noite a todos. É com alegria que a gente retorna à casa mais uma vez para falar um pouquinho sobre o Evangelho, falar um pouquinho sobre Jesus e falar principalmente sobre aquilo que eu acredito que a gente mais tem buscado aqui na Terra, que é progredir. Não importa o estágio que a gente chegou aqui, eu acredito e tenho certeza que vamos sair daqui um pouco melhores do que a gente veio. Só que para a gente fazer essa caminhada, existem alguns caminhos que nos auxiliam de uma forma mais precisa. Jesus nos fala que o melhor sentimento de todos, para que a gente consiga evoluir, se chama amor. Só que muitas vezes é difícil a gente falar sobre amor. Porque amor, ele é de uma maneira geral, meio que unificado como o amor entre o marido e a mulher, o amor de um filho, o amor por um amigo.
Só que tudo isso é um sentimento diferente. Porque o amor que eu tenho com a minha esposa não é o mesmo amor que eu tenho com uma pessoa que eu trabalho junto. É um amor diferente. Então, o primeiro passo é a gente começar a entender que dentro das nossas relações existem tipos de amores diferentes. E Jesus nos pede para amar. Eu já até comentei uma vez que amar é uma ação, não é um sentimento. Amar é você colocar a sua mente em favor de fazer aquilo que é o certo. Mesmo que tenha hora que a gente tem dificuldade de se relacionar com algumas pessoas, o Evangelho nos ensina a fazer o que é o certo. Só que na nossa caminhada, quantas vezes a gente paralisa e a gente não vai porque a gente quer que esse relacionamento seja dos dois lados do mesmo jeito. E para a gente entender um pouquinho mais, eu quero hoje que a gente reflita, dentro do nosso crescimento, dentro do nosso autoconhecimento, o que é que existe por detrás das minhas relações de verdade? Por que que hoje, qual que é o verdadeiro sentido que tem no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que eu convivo? O que é que está mantendo isso tudo? Qual que é a base? Porque se a gente for olhar o nosso processo evolutivo, o que é que nos fez ser lapidado se não foi os nossos relacionamentos? Porque o que nos machuca, geralmente, é aquilo que acontece com que veio de alguém que geralmente a gente tem algum sentimento. Se uma pessoa do nada passar aqui, de repente, falar uma coisa indiferente para mim, aquilo ali eu vou passar e tudo bem, não me preocupa, não me fere. Só que se isso vier de alguém que eu gosto, de alguém que eu admiro, ou de alguém que eu tenho um sentimento que ainda não está limpo o suficiente, aquilo ali chega ferindo, chega tirando a gente do nosso eixo, chega tirando a gente daquilo que é mais precioso. E o bom que Jesus veio nos ensinar, que através do conhecimento nós podemos ir nos libertando disso tudo. Às vezes é complexo a gente falar isso, dependendo do grau evolutivo que a gente esteja. Para algumas pessoas, o amor ainda está bem. Eu falo que a nossa evolução é como se fosse da semente até o carvalho. Cada um de nós aqui está num grau evolutivo diferente. E não tem aquele que está mais avançado e aquele que está atrasado. Porque eu não sei quantas vidas de verdade cada um de nós temos. Pode dizer que às vezes eu me vejo em um ponto um pouco mais evoluído que alguma pessoa que eu conheço em uma determinada ação, só que às vezes eu tenho muito mais vidas, muito mais experiências do que aquele irmão. Então não dá para a gente comparar isso. Porque se a gente olhar só do berço até o momento, talvez a gente ache que tem pessoas que são mais sábias, talvez a gente ache que tem pessoas que são mais amorosas, e como se fosse muito tranquilo. No entanto, o que é que fez aquele ser chegar a ser quem ele está sendo hoje? Se não foi as experiências, as vidas, e principalmente aprender a vivenciar, a lapidar. Recentemente, teve um estudo que eu participei que eu gostei muito, porque nós buscamos muito nos desenvolver. E quando a gente foi trabalhar um pouquinho sobre o nosso desenvolvimento, foi lá para a origem da palavra, que vem de desenvolve. Ou seja, o que é desenvolver? É tirar camadas que estão ali envolvendo alguma coisa. Então, a mesma coisa, a gente olha dentro de uma psicologia, o que a gente fala? É a pessoa tirar um pouco do ego, tirar um pouco daquilo que hoje a gente colocou ao redor da gente como sendo as coisas mais preciosas. Às vezes, meu trabalho, às vezes, um bem que eu adquiri, às vezes, uma postura que eu tenho hoje, e a gente envolve como se aquilo ali fosse o melhor e o mais precioso. E, no entanto, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento é quando a gente começa a tirar certas camadas. E que camadas são essas? Porque dizem que na natureza, um diamante bruto parece um carvão. Uma pedra tosca, bruta, sem muita coisa que nos chama a atenção aos nossos olhos. Só que quando ele vai sendo lapidado, quando ele vai se desenvolvendo, quando vai tirando, lapidando aquelas camadas, aquilo que é tosco, lá dentro existe uma pedra bonita, translúcida. E lá no fundo, o que é que nós temos de origem? Todos nós. Se não é a essência divina. Quem é de nós aqui hoje, independente do estágio evolutivo que nós estamos, se lá dentro, o mais profundo, não estou falando do corpo físico, que isso aqui passa, mas da nossa essência, da nossa consciência, daquilo que é imortal, do nosso espírito, se não é a centelha divina. E será que ela não é igual a esse diamante? Será que ela não é translúcida? Será que ela não é tão bela, tão resistente, tão forte? Só que para a gente acessar ela, quantas coisas que em várias caminhadas eu fui me conectando com pessoas e eu fui criando uma crosta ao meu redor. E eu fui falando que o meu jeito
é o jeito certo. Que a minha visão é a visão certa. Que a forma que eu amo é a forma que eu amo certo. Não sei vocês, mas se eu pegar 2 gerações atrás, a minha bisavó, o jeito do amor que ela conheceu num relacionamento foi lindo. Meu avô trocou ela por um pedaço de terra. E isso nós estamos falando há menos de 80 anos atrás. É muito pouco tempo. Então, quando a gente vai vendo a evolução do amor nesse último século, diante do que a gente vive hoje, ele tem muito mais liberdade. Muito mais expressão para a gente poder se conectar do que existia na minha família há 100 anos atrás. Ainda era feito trocas, ainda é feita indicação, ainda, já que fulana vai casar, você também vai aproveitar e vai casar nesse exato momento. Então era uma coisa bem que base de relacionamento era essa? Que base de construção de amor que era essa? Às vezes a gente vê as histórias e fala, nossa, o povo era bem difícil, né? Era complicado, parece que não demonstrava sentimento. Parece que o pai não conseguia demonstrar sentimento pelo filho. A mulher parece que ela já vem, né, mais sensibilizada há várias gerações atrás, que ela já tem esse dom de amamentar, dom de cuidar, dom de criar e gerar uma vida. Então isso eu acho que torna a experiência da mulher mais amável. Só que, como é que será que era o meu tataravô cuidando de um filho? Será que ele deu um banho num filho? Será que ele trocou um filho? Será que ele levou um filho para alfabetizar, para aprender? Ou ele parou para tentar ensinar aquilo que ele sabia para um filho a nível de vida, de consciência? Ou será que era ainda mais perto da semente? Só de ter caráter, ter que fazer o que é certo e trabalhar para poder viver a vida. Era aquilo que eles tinham. Nós não estamos aqui cobrando o que eles fizeram. Só que essa reflexão que eu venho falar com a gente aqui é para entender que tudo aquilo que eles vivenciou está aqui no nosso código genético. Está dentro da gente. Não estou falando das minhas reencarnações passadas. Eu estou falando do corpo que eu hoje estou sendo formado, é justamente por causa de todos esses antepassados. Semana eu vou fazer um trabalho com meu filho, é bacana, ele precisava pegar o nome dos pais, avós, bisavós e tataravós. Só nessa brincadeirinha, são 30 pessoas envolvidas. Só nessa brincadeira, 30 pessoas, que se uma dessas pessoas tivesse dito não ou fugido do compromisso, eu não estaria aqui agora, nessa condição que eu estou hoje. E toda aquela genética, todas aquelas experiências de relacionamentos, de amor que eles viveram, o meu corpo aprende isso. Porque nós somos um ser espiritual que utiliza um corpo físico. E esse corpo físico, independente do que a gente quer, ele tem alguns comandos. Tanto é que uma pessoa, às vezes, quando está desgostosa da vida, se ela for tentar eliminar a vida dela de uma maneira que o corpo consegue reagir, ela não consegue. Tá chateado, vai lá pôr o travesseiro na cara e vai suicidar. Não adianta, chega um tempo, o travesseiro sai. Por quê? O corpo, ele tem limites, independente daquilo que a gente quer também. Eu estou com raiva, e às vezes eu estou tentando disfarçar. Só que a gente consegue hoje identificar que não é bem assim. Eu estou falando algo, eu tenho certeza, eu juro que eu estou falando a verdade. Coloco um detector de mentira e meu corpo fala, você não está falando a verdade, você está falando a mentira. Então o que eu preciso começar a entender? Que aqui, como alma, eu tenho um espírito que utilizo esse corpo. E aí, todas as experiências de relacionamentos da minha família divina estão registradas nesse corpo. A maneira que um pegava, o tom de voz que o outro falava, a maneira que o outro só olhava. Porque de primeiro, como é que os pais ensinavam a gente? Era uma olhadinha, né? E aquilo ali já fazia a gente calar, já fazia a gente ter uma outra ação. Só que toda essa informação, ela acaba sendo trazida para a gente. E os medos dos meus antepassados, adivinha onde estão? Independente do que eu vivenciei em outras etapas. Então, fora essa bagagem de quem eu era, em existências passadas, eu utilizo um corpo que trouxe um punhado de experiências. Agora, será que quem eu sou, nesse exato momento, com toda essa bagagem, tem uma coisa aleatória apenas? Será que as pessoas que formaram a minha genética, que permitiu chegar onde eu estou aqui, é tudo acaso? Será que essa época que um falava, agora você vai casar, e aqueles dois começavam um relacionamento, será que também era só o acaso? Ou será que dentro de uma estrutura existe toda uma conexão muito mais além que os nossos olhos conseguem ver? Tem eu não me lembro o nome da tribo agora,
mas tem uma tribo que eles foram lá estudar, e eles tinham um conceito que quando o universo foi formado, existia uma grande aranha que tinha tecido todas as teias, aonde tudo estava conectado. Quando a gente traz isso para dentro do Espiritismo, existe um fluido cósmico universal. E o que acontece o quê? Que nos conecta a todos. Quando a gente vai pela ciência, o nosso corpo é poeira de estrela, né? Então tudo já foi, tudo está conectado e tudo de alguma maneira ainda está conectado. E para a gente começar a compreender isso de uma forma mais precisa, é necessário eu entender que o que é que eu estou esperando e o que é que eu estou dando para que isso mude hoje de verdade. Muitas vezes, a gente já viu um ditado antigo, que de boas intenções tem um lugar que está cheio? Porque tem muitas vezes que gestos nossos que parecem ser amorosos, muitas vezes, será que está ajudando mesmo? Nós estamos passando por um estágio agora de uma geração em que a maioria dos pais estão dando tudo muito fácil para os seus filhos. Tudo muito fácil. E como é que estão ficando esses adultos? Se não são crianças mimadas. Será que aquele ato de amor, de fazer tudo, realmente é amor? Nosso questionamento aqui, dentro da proposta que eu venho trazer, é a gente buscar entender se os nossos atos com amor está sendo um ato de amar de verdade. Porque muitas vezes, aquela super cuidado que eu estou tendo, está escondido por detrás. Será que é medo de ser abandonado? Será que é medo de ser ignorado? Será que é medo simplesmente do quê? Certa vez, teve um estudo que falaram pra gente, uma pessoa teve um relacionamento muito difícil aqui, mais o marido. Um relacionamento pesado, complicado, e ela suportou todas as dificuldades. Aí chegou lá em cima, falou para a espiritualidade, graças a Deus, eu cumpri a minha jornada. Eu suportei o meu marido. A espiritualidade fala, tranquilo, minha filha, descanse, e você vai ter outra oportunidade para aprender a amá-lo. E aí que tá, aprender a amá-lo. Quando eu faço muito, será que é aprender a amar mesmo? Hoje, qual que é a nova chupeta das crianças? No celular. Dá tempo para os pais estão a vida corrida, aquela agitação toda, não tem tempo para nada, chega em casa, menino falando aquela correria toda, a gente vai, toca um brinquedinho eletrônico, acabou, né? Não tem voz alta, não tem correria, não tem sujando o chão às vezes. Será que isso é amor? Será que nesse relacionamento eu estou construindo algo que vai proporcionar aquele ser que, se por algum motivo está em contato comigo, é porque de alguma maneira ambos têm algo a aprender, nós estamos aproveitando da melhor forma possível? Aí as pessoas falam, André, mas a vida hoje é diferente. O menino já nasce com chip na cabeça, já consegue mexer com aquilo tudo. Mas é que hoje as tecnologias estão ficando tão fácil. Uma criança pequena consegue usar. Além do processo evolutivo normal, as coisas são muito fáceis. Hoje é encostar na tela, nem apertar mais é. Ele quer ver um desenho, é só encostar, é só falar. Então, assim, as coisas estão ficando muito simples e eles já vêm com um estágio, então se tornam mais simples para eles. Mas será que é o melhor caminho mesmo? Quando a gente vai hoje entender um pouquinho sobre o que está acontecendo externo e o que isso está refletindo interno da gente, a gente está vendo que a gente está construindo várias coisas prejudiciais para a nossa existência. Várias coisas. O Espiritismo nos mostra que nós estamos passando num estágio de mudança planetária, de prova e expiação para regeneração. Só que nesse momento que a gente vive, estamos vivendo ápice de processos muito complicados. Nunca se teve tantos humanos encarnados como a gente está tendo agora, que a gente saiba desse momento. De onde veio todas essas pessoas? Tem o costume de falar, né, que existem os seres de luz e os seres menos iluminados, certo? Se nós não somos esses seres de luz, quem nós somos? Os menos iluminados. E muitas vezes a gente acha que nós já somos seres de luz. Muitas vezes nós nos colocamos dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, como aquele que sabe toda a verdade. E de repente uma criança vai e te mostra que você não era tão certo assim. E a gente permite ser educado, às vezes, por aquela criança que hoje é pequena, mas que já tem uma visão mais próxima do carvalho do que a semente que é a gente.
Ou a gente nem aceita isso acontecer? Será que isso é amor? Será que quando meu filho ou minha filha me fala algo que me faz refletir da vida de uma forma diferente, e eu não tenho a humildade de reconhecer que eu estou errado, será que manter aquela postura que eu não erro é um ato de amor? Não significa que eu não amo meu filho, mas aquele ato que eu estou fazendo é o ato de amar de verdade? É a ação de amor? Eu gosto muito de fazer essas reflexões entre o que nós falamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Pensar, sentir e executar são coisas totalmente, às vezes, distintas. E que isso tem feito uma bagunça muito grande nas nossas vidas. Ao ponto hoje que, às vezes, é comum um pai ou uma mãe adoecer para que o filho não possa mudar de cidade. A gente encontra isso mais do que vocês imaginam. Em situações familiares. Dentro de um lar, às vezes a gente encontra pais que, para não permitir que o filho se desenvolva ou siga o caminho, às vezes surge uma doença. Isso acontece. E vice-versa. Já viu aquela criança que às vezes dá fé porque não quer ir numa festa? Ele adoece porque ele não quer fazer isso. Porque o nosso corpo responde aos nossos sentimentos. Ele expulga, ele faz com que aquilo aconteça. Só que isso, será que é amar de verdade? Se eu não deixar o meu filho seguir a caminhada dele, se eu não deixar ele ter as experiências dele, lógico que não é virar as costas, mas se eu não permitir ele fazer as escolhas dele, será que eu vou estar fazendo a coisa certa? Semana passada eu tive uma experiência pessoal. Minha baixinha está com 12 anos e ela é uma criança que tem facilidade de ganhar peso. Então ela entrou num jazz, entrou numa academia para poder controlar um pouco mais. E ela, elétrica, conseguiu estar controlando um pouco mais. Porque não é só questão de ter um corpo magro, mas é questão de não estar uma pré-diabetes que ela estava caminhando. E ela pegou e organizou isso, beleza. Aí surgiu na escola a aula de vôlei. E ela, nossa, pai, eu quero fazer aula de vôlei. Falei, minha filha, você vai ter que escolher. Ou você vai ter que deixar o jazz, ou vai ter que deixar a academia. Eu sei que a academia ela faz meio que arrastado. Só que eu sei que a academia, para ela, é aquilo que vai ajudar ela a pôr o corpo dela em movimento todo dia para que ela tenha uma saúde física um pouco mais resistente. O meu objetivo era convencer ela que ela optasse por deixar o jazz e fizesse o vôlei que ela quer, até e manter essa academia. Só que nessa hora, será que era a escolha dela mesma ou era a minha escolha? Será que não era eu querendo fazer que as experiências dela não tivessem sentido, mas as minhas experiências? E aí eu sabia que, aí começou, né, com a voz interna sabendo, André, você tem que fazer o que é certo. Porque é uma coisa que me joga muito no chão. É quando eu estou numa dificuldade de ter uma decisão, eu pergunto, o que é que Cristo faria no meu lugar? Isso na hora da raiva deixa a gente sem chão. Isso na hora de você ter que fazer uma coisa que é o que você quer, mas às vezes não é o que é o certo, te deixa sem chão. E aí eu conversei com ela, minha filha, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer um teste. Você vai por 2 meses, faz o vôlei que você quer. Se você não se adaptar ou se você não conseguir organizar, você volta para musculação, para atividade física. E ela ficou super, nossa, você vai deixar? Vou. Mas por quê? Porque eu parei para pensar sobre o que eu estava fazendo. Eu parei para pensar, para falar que o meu sentimento, às vezes, não é o sentimento mais correto. Porque talvez, pode ser que não, porque a minha baixinha, ela espichou um pouquinho. Está com 12 anos, está com 1,72 m. Então, ela pode até virar uma jogadora, se ela quiser de vôlei. Pode ser que ali talvez seja até o caminho profissional dela. Porque ela tem altura que tem como se desenvolver para chegar lá. Que é um dos pré-requisitos para vôlei. Ou, pelo menos, que ajuda dentro do esporte. Pode ser que seja, eu não estou olhando como profissão, mas estou falando que às vezes, se o meu amor for aquele protetor de querer fazer aquilo que eu acho só que é o certo, talvez eu possa estar desconectando ela de algo que ela pode brilhar, ou algo que ela possa apenas sentir bem de verdade. Só que para a gente fazer isso, é do acaso. Ou é como Santo Agostinho nos fala, todos os dias, pare um pouco, reflita sobre o seu dia, reflita aquilo que você fez, reflita aquilo que você decidiu. Coloque isso em ponderação. Faça com que você pense sobre aquilo que você está sentindo. E dessa maneira a gente consegue evoluir um pouco mais. Porque muitas vezes a gente está à espera que essas coisas que vai mudar a nossa vida, que vão mudar a nossa vida, aconteça de fora para dentro. Porque é muito fácil. Se alguém não, vai ser assim que vai acontecer. Eu não tenho que pensar, eu não tenho que desenvolver. Quantas vezes a gente não quis isso? Quantas decisões nossas nós terceirizamos, porque se der problema, não fui eu que decidi, não fui eu que fiz isso, não era o que eu queria.
No entanto, aonde é que a gente vai se desenvolver? Quando nós fomos capazes de começar a fazer as nossas escolhas e ver o preço disso. Muitas vezes é negativo, só que nós somos ainda muito tempo para frente. Nós somos imortal. Nós não vamos acabar. Nós temos outras experiências. E eu posso me permitir errar. Eu posso me permitir falar comigo com mais brandura, buscando sempre corrigir os meus atos. Porque não adianta eu querer, nessa vida, querer ser um santo. Não adianta. Eu não tenho nem DNA e nem moral espiritual para isso ainda. Eu estou num processo de purificação. E o autoconhecimento nos permite isso, ser quem eu sou de verdade. Entender que eu ainda quero coisas, eu sou autoritário, mas nem tudo eu preciso ter aquela autoridade. Eu preciso ter autoridade com meus filhos para auxiliá-los, mas eu não preciso ter autoridade para eles para não permitir com que eles desenvolvam o seu crescimento. Só que não é só com meus filhos, é com a minha esposa. São com meus pais. Porque quantas vezes, às vezes, a gente faz muito pelos nossos pais. E por que a gente faz muito pelos nossos pais? Às vezes, deixando de cuidar daqueles que estão precisando da gente. Quando eu deixo o meu filho, e às vezes eu vou para auxiliar a minha mãe numa coisa que não é necessidade, será que também é um ato de amor? Ou será que pode ser um ato de carência mesmo? Porque dentro do processo da construção familiar, geralmente tem uma pessoa muito má, né? Tem aquela pessoa naquele grupo familiar que ele pega sendo meio que o título de vilão. Não sei se acontece na vida de vocês, mas eu vejo isso na maioria das nossas vidas. E aí, de repente, surge alguém que passa como um papel de quem? Super-herói. É aquela pessoa dentro da família que vai salvar o tempo inteiro. Aí tem o vilão e o super-herói. Só que a partir do momento que eu tenho essas duas pessoas, quem mais que eu tenho que ter? Para que eu tenha o super-herói, o vilão, quer dizer, o que eu preciso ter? A vítima. E o meu fato de querer ser, às vezes, o super-herói contra o outro que é o vilão, automaticamente, o que eu estou fazendo com a vida dos meus filhos? Transformando ele em vítima. Ou o que eu estou fazendo com a minha esposa? Transformando ela em vítima, que às vezes eu ponho um filho, porque tem algumas famílias que os filhos são considerados como vilão. Ontem eu conversei com uma senhora, o rapaz chegou lá, está hoje com seus quase 50 anos, e ele infelizmente tem uma dependência química que acaba chegando em casa e translúcido, fora os processos que estão reajustando essa família. Então chegou lá, quebrou a geladeira, fez aqui tudo, eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, não, ontem eu quebrei a geladeira, fiz uma bagunça, tal. Passou 5 minutos, essa senhora chega. Ah, nem te falo o que aconteceu. Eu falei, ficou sem geladeira. Ela, como é que você está sabendo? Eu falei, faz pouco tempo que ele saiu daqui, ele comentou. E ele teve coragem? Eu falei, teve. Na visão dele, ele tinha uma visão que ele tinha feito isso estando certo. Porque algo na cabeça dele mostrava que aquele fato, alguém tinha mexido em algo que não poderia ter mexido dele. Na visão dela, ela estava certa. E é verdade. Qual que é o certo e qual que é o errado? Quem que foi o primeiro que errou nessa situação? Como é que eu vou julgar? Primeiro, quem nos dá o direito de julgar? O que Jesus ensina pra gente? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Eu acho que naquela hora ele estava escrevendo cada uma das nossas falhas lá, né? Que foi o único registro que Jesus estava escrevendo algo, na tarefa. Eu acho que ele estava lá sobre cobiçar as coisas do outro, sobre aquela laranja que às vezes pegou sem pagar, sobre aquele fato que deixou um dinheiro para trás, e eu acho que ele foi escrevendo naquela terra ali aquilo que cada um tinha dentro do seu coração de peso. Essa é a minha opinião, pode ser que seja verdadeiro ou não. Mas eu construo uma história em cima disso e faz um sentido. Para mostrar que hoje, se eu for julgar, quantas coisas Cristo pode falar para mim? Vamos julgar então? Vamos pôr então os mesmos pesos? O que você fez aqui, aqui e aqui? Vamos voltar um pouquinho mais atrás em outras vidas? Porque esse é um dos maiores recursos quando a gente vai conversar com o obsessor. Porque muitas vezes o obsessor que está aqui, falando muito, e a gente simplesmente consegue auxiliar ele a ver o que ele já fez para aquela pessoa ou para as pessoas daquela família em outro estágio, aquele obsessor de repente fala, aí, peraí, eu não fui tanta vítima assim quanto eu achei que eu fui. Eu estou sendo. Porque o véu do esquecimento, muitas vezes, nos impede de ver quem nós somos de verdade. Porque o primeiro fato que eu gosto de refletir muito para mim, se eu fosse muito bom, ou se eu estivesse num estágio diferente, será que eu estaria vivendo aquilo que eu não gosto hoje? Eu não sei vocês, mas tem muita coisa na minha vida ainda que eu estou em processo
de mudança, de transformação, de lapidação. E muitas coisas eu sei que eu ainda não vou conseguir atingir nesse processo. Mas como é que a gente reconhece um bom espírito? Pelo fato de estar em busca de fazer algo diferente. Não é sobre ser iluminado, não é sobre ser um ser de luz, porque nós não somos. Nós somos seres que estamos em busca dessa construção, dessa caminhada. Então, sempre que eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de refletir não sobre o outro, mas sobre o que eu posso fazer para que a minha vida modifique. Uma das funções primordiais nossa no nosso desenvolvimento é através do quê? Do autoconhecimento. Uma das frases mais antigas, né, que já tinha lá na cultura grega. Conheça-te a ti mesmo. Será que a gente se conhece mesmo? Será que a gente está fazendo esse trabalho de olhar para a gente e ver o que é que eu gosto, o que eu não gosto? De entender o porquê que eu estou sentindo aquilo, o que é que eu quero fazer com aquilo. Entender que às vezes eu estou assumindo um papel ou de vítima no lugar, ou daquele vilão, ou daquele super-herói. Só que a gente esquece que o outro é um humano. Porque às vezes numa situação com uma pessoa, eu sou a pessoa que defendo. Mas numa outra situação eu sou a pessoa que ofendo. E na outra situação eu sou a pessoa que sou ofendido. Ou seja, esses três papéis, nós todos, de alguma maneira, assumimos na nossa vida da gente. Só que enquanto a gente está com vítima é bom, né? A culpa não é minha, a culpa é do outro, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha esposa, dos meus filhos, a culpa é do governo, a culpa é do mundo, a culpa é de Deus. A gente chega até a fazer isso muitas vezes. E algumas DR minhas eu já achei que a culpa era dele. Mas graças a Deus, alguns pontos eu já conseguia ver que não tinha nada a ver com ele. Tinha a ver com minhas escolhas. Porque dentro da nossa construção do amadurecimento, a gente vai entendendo que muita coisa que a gente fala sobre o que, se Deus quiser, será que é assim que acontece mesmo? Não é que eu não tiro a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu sei que hoje você vai falar assim, André, vem embora, você quer 2 tempos. Mas quando eu estou batendo de forma errada numa situação, será que é porque Deus quer mesmo que eu trabalhe errado naquela situação? Será que é porque quer que seja agressivo, autoritário, não seja honesto, não faça as coisas que eu preciso fazer? Será que é porque Deus quer mesmo? Muitas vezes a gente está terceirizando para Ele aquilo que é divindade nossa, de construção da nossa realidade. Deus nos deu a liberdade. Jesus fala, sede deuses porque sois deuses. O que é isso? Sou eu que estou construindo a minha vida. Sou eu que estou criando a minha vida de bom e de ruim. Mas se eu estou construindo as coisas ruins, por que então não assumir o papel de construir as coisas boas? As coisas que vão me ajudar de verdade? Ou eu não sei a maneira como eu lido com aquela pessoa hoje, aonde vai acabar aquele assunto? Ou eu não sei quando eu converso aquele assunto, aquela fofoca, aquele cenário está começando, eu não sei onde aquilo vai acabar. E algumas festas de família que já são roteiros, né? Vai reunir, já sabe quem que é o próximo passo, aquele que não vai é o que vai ser crucificado, todo mundo falando, e depois aquele vai ficar sabendo e vai virar toda bagunça com as outras pessoas. Algumas famílias são assim, quase todas. Isso acontece. E quando é que a gente vai mudar? Quando nós começarmos a agir como a gente estava agindo. Através da base científica da neurociência, quando é que eu mudo? Quando eu deixo de pensar como eu pensava. André, mas eu pensei, beleza, eu posso substituir o pensamento? Posso. Ah, mas eu não consigo. Mas eu quero. A pergunta é essa, eu quero? Chico falava, né, eu acho que eu já comentei aqui, que a tentação era um cachorro selvagem, correndo atrás da gente. E a gente andando bem devagarzinho para ver se ele alcança, né? Para ver se ele morde, para ver se a gente sente aquela dor. A gente sabe que é errado. A gente sabe que vai dar problema. Ah, mas depois eu resolvo. E vai. Mas precisa ser assim? Autoconhecimento. Só a gente pode fazer. Conhecimento. É o acesso hoje de quase todo mundo. A tecnologia hoje, ela está substituindo a gente na questão de conhecimento. Porque tudo aquilo quase que hoje, nesse exato momento, eu precisar saber, com uma pergunta simples, ela me traz respostas espetaculares. Não adianta eu não aceitar. Hoje, a tecnologia veio. Agora, isso vai ser uma barreira ou isso vai ser um auxílio? Eu vou usar isso como uma faca para me cortar ou para cortar um alimento para me alimentar? Porque hoje, dependente do assunto que for, você faz 3 perguntas básicas
você tem uma aula melhor que muitos professores de mestrado, de pós, de tudo em diante. Porque ali vem a informação como ela é, sem uma coisa que nos atrapalha. Quando eu coloco a minha emoção, que não está sendo racional, que está sendo irracional. Que a gente falou, a gente é um ser racional ou emocional? Não tem nada a ver. Porque o contrário de racional não é emocional, o contrário de racional é irracional. Então, se eu estou tendo uma emoção que não é racional, ela é uma emoção irracional. Então, é por isso que as nossas teorias ficam muito complexas. Eu coloco emoções que não são racionais. E eu quero defender aquela emoção irracional. E eu quero falar que aquilo seja daquele jeito. Eu lembro que certa vez eu conversando com uma pessoa, eu falei, é complicado conversar com você. Eu estava sentado numa mesa e tinha uma travessa de vidro, e as vidros parecem umas gotas lá. Eu falei, é complicado, se você olhar isso aqui e falar que isso aqui é madeira, a gente tem que aceitar que é madeira. Ele falou, lógico. Se eu falei que isso aqui é madeira, tem que ser madeira. E o pior é que era um vidro na frente. E para aquele ser humano, quando eu converso com ele, tem que ser esse relacionamento com ele. Hoje, no meu autoconhecimento, o que eu sei? Tudo bem, eu não preciso mostrar para o outro. Talvez ele está vendo com outro óculos, está tudo bem. Eu só não vou passar pelo processo de falar que aquilo é madeira, mas eu posso aceitar que alguém falar que aquilo é madeira. Eu não preciso levar essa informação adiante. Eu não preciso aceitar dentro de mim que aquilo é uma verdade. Mas eu também não preciso querer convencer ele que aquilo não é a verdade. Porque isso torna mais leve. Isso torna as relações bem mais tranquilas, quando eu não me torno o autor de ter que mudar o outro. Porque é isso que a gente traz na nossa vida, né? Eu que vou mudar minha esposa, eu que vou mudar meus filhos, eu que vou mudar meu local de trabalho, eu que vou mudar o mundo. Mais ou menos isso, né? E a gente muda alguém? Se fosse assim, as cadeias estavam bem mais vazias. Ah, porque não teve mãe? Não, vai lá no Dia das Mães. Tá cheio de mãe olhando os filhos lá que estão presos. Então, a gente não muda o outro. A gente pode dar exemplo, aquela pessoa pode processar isso e aceitar isso como sendo positivo ou negativo. Mas a única pessoa que eu consigo mudar nessa existência só é mim mesmo. E para mim mudar, qual que é o primeiro passo que eu tenho que reconhecer? Que eu não estou certo. Porque enquanto dentro a pessoa não reconhece que ela está fazendo o erro, não consegue sair do local. Ele jamais vai deixar de ser um alcoólatra enquanto ele não reconhecer que ele está sendo um alcoólatra. Eu jamais vou me progredir enquanto eu não reconhecer que eu estou errado. É fácil para a gente aceitar que está errado? E sem esse reconhecimento, não vai. O que a mensagem hoje nos trouxe? Os judeus têm a maneira, o ritual de ofertar um sacrifício ao altar. Às vezes sacrifício visa, às vezes sacrifício de colheita e tudo. O que Jesus vem falar? Vamos tirar a parte física? Vamos ofertar primeiro o que há aqui dentro de emoção mesmo? Reconcilia com o irmão. Reconcilia em sentimento. Isso não é palpável, desculpa. Isso não pega. Isso é sentimento. Isso é emoção. Reconcilia com ele para depois você vir e realmente se sentir digno de poder fazer isso. Porque senão a gente vai se perdendo. Porque talvez hoje, quantos que hoje eu estou tendo dificuldade que foi porque eu não tive coragem de reconhecer meu erro em algum momento. Ou, mesmo estando certo, eu não tive coragem de reconhecer que está tudo bem a pessoa falar que aquilo ali é madeira, mesmo não sendo madeira. Eu não preciso fazer com que ela enxergue de uma maneira diferente. Porque no final das contas, eu acho que Deus não vai querer muito ver quem você mudou, mas Ele vai querer ver em quem você se tornou. Porque não é a gente que vai mudar o outro. Nós podemos auxiliar, lógico, sem julgar. Só que o auxílio maior é a gente trazendo uma palavra que leva aquele ser humano a pensar de uma forma diferente. Não era assim que Cristo ensinava? A ajuda do Cristo era como? Carregando ou mostrando? E aí quando acontecia um milagre, a pessoa, nossa, Cristo me curou. O que ele falava na hora? Peraí, não é essa história não. Foi a tua fé. Se você não acreditasse, se você não confiasse, não teria acontecido. Está em você, está em nós. Se hoje que a gente está aqui, de alguma maneira, a gente conscientizar aqui o que eu penso, de alguma maneira, interfere na minha realidade, se isso for uma verdade para a gente,
Eu só vou conseguir mudar a minha realidade quando eu começar a mudar o meu pensamento. Porque o nosso ato, quando ele está dentro de um processo que não é de defesa, ele é um ato construído através dos nossos pensamentos que conectam aos nossos sentimentos. É 3 engrenagens. Pensei, senti, executou. Nosso cérebro funciona dessa maneira. Pensei uma tristeza, senti uma dor imensa. A lágrima sai. É automático, é um processo. Então a lágrima não vai sair se eu não estiver conectado com o sentimento de tristeza ou de uma grande alegria. Ah, André, eu não consigo dominar os meus pensamentos. O quanto você está tentando? Meditar não é não pensar. Meditar, a origem mesmo, é sobre se conhecer. É sobre se familiarizar. É sobre entender o que é que está dentro da minha cabeça. Não é sobre não pensar em nada. Tem algumas técnicas meditativas que desaceleram os pensamentos? Sim. Uma delas, o Zen Budismo. Você olha para um ponto fixo, um canto da parede. Vem cá, vem um acidente de carro. Ótimo, acidente de carro, aceito, pode ir. Volta a pensar em nada. Olha só para que é ponto fixo. Mas ele não fala, eu não posso pensar. Gente, 70 mil pensamentos dia. É uma velocidade muito grande, mas não é falar assim, para. Isso não funciona. Meditar é o quê? Familiarizar com o que eu estou pensando. Entender, esse pensamento está me ajudando a chegar onde eu quero chegar ou está me afastando de onde eu quero chegar? Agora, eu posso meditar buscando me conectar com aquilo que eu quero vivenciar? Sim. Aí isso passa a ser, muitas vezes, uma oração. Porque eu começo a me conectar e levar os meus pensamentos e sentimentos ao que eu quero viver de verdade. Meditação nos ajuda muito. Mas quantos conseguem hoje tirar 5 minutos para ficar consigo? Fazer essa matraca, né? Essa louca da cabeça da gente ficar calada ou desacelerar. A gente poder coordenar para onde é que eu vou pensar. Quanto que a gente exercita? É fácil a gente ver, às vezes, um monge budista lá, horas, conseguindo controlar a respiração. Quando eu controlo a respiração, eu mudo meu fluxo de energia. Tem um tipo de energia que a gente consegue puxar, que a gente consegue ativar a nossa glândula pineal. De uma maneira simples, a nossa pineal é a nossa antena que conecta com o divino, que nos faz ter inspiração, que nos faz acessar aquilo que está fora da nossa mente, fora do nosso alcance. Só que eu quero chegar nesse ponto. Não, eu quero que alguém faça por mim. É comum nas casas de oração, reza por mim, ore por mim, peça por mim, né? Se fosse assim, não era mais fácil para Deus fazer tudo? Se esse fosse o caminho? E será que Deus precisa que a gente rasteja mais na dor para depois ele falar que a gente está com dor mesmo para mudar a gente? Será que é isso? Ou será que está faltando a gente conectar com a fé de verdade capaz de mudar a nossa realidade? O que eu mais gosto no Espiritismo é que ele nos traz a autorresponsabilidade. Não é mais sobre os meus pais. É sobre o que eu fiz em algum momento com os meus pais. Ah, mas eu não me lembro. Deixa quieto. Se vocês for atrás, vão ver coisas que não são agradáveis. Porque há 100 anos atrás, como é que a gente recebia uma dívida? Era um oficial de justiça? Como é que a gente limpava a honra? Era pagando uma indenização? Estou falando só 100 anos, nem vou voltar mais não, deixa só por aí. E é pouco tempo, né? 100 anos atrás. Quanto mais é o tempo passado, mais se matava uma discussão. Houve os pais, mas É porque quando a gente... É muito ego, né? Esse desenrolar, esse descomplicar é justamente isso, eu tirando esse negócio. Mas assim, como você tirava a vida. E naquele tempo, será que era o mesmo peso de hoje? Será que naquele tempo, esse ato seria o mesmo peso hoje? Será que o peso de culpa, de resgate, seria o mesmo há 100 anos atrás, quando limpou a honra com um gatilho, matando o outro? Será que é o mesmo peso hoje? Ou será que era um peso diferente? Apesar do ato ser o mesmo, hoje nós temos algo que no passado nós não tínhamos. Consciência.
consciência. Mas o bacana é que chegou num momento que a mídia influencia. Mas se eu pegar o celular de cada um aqui agora nesse momento e a gente for olhar a timeline, vai estar cada um com uma coisa diferente. Uns podem estar sobre novela, outros podem estar sobre carro, outros podem estar sobre cavalo, outros podem estar sobre construção, outros podem estar sobre desenvolvimento pessoal. Cada um vai estar com um tipo de sintonia um pouco. Hoje nós vivemos uma coisa bem melhor. Eu tenho o direito de escolher o que eu quero ver. No passado, eram as mesmas, vale a pena ver de novo, eram as mesmas sequências de novela, ou seja, nós acabávamos, porque essas historinhas que a gente vê na televisão e vê no celular, têm um poder imenso sobre a nossa mente. Porque como é que criam as nossas crenças? O que é uma crença pra gente? Uma história que se tornou realidade. E a nossa mente não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Quer ver um exemplo? Quem aí já está um pouquinho assim, a maioria de nós, eu acho que viu Mulheres de Areia, né? Uma novela muito tempo atrás. Existia uma personagem que fazia 2 papéis, né? Quem que era, vocês lembram? Raquel e Ruth. A gente amava uma? A gente amava uma, da Raquel e da Ruth? Uma era a Vibra e a outra era Santinha, não era? Parecia uma a gente não tinha raiva? E a outra a gente tinha dó? Não era a mesma pessoa? Não era o mesmo ser humano? Não era a mesma atriz? Na mesma época? E a nossa mente? Não consegue definir o que é verdadeiro e o que é fantasia. Porque a história tem o poder de passar o nosso senso crítico. Então, tudo aquilo que eu acesso, ele não valida o que é verdadeiro, o que é falso. Por isso que a gente chora no filme, a gente se assusta, fica com medo. Que monstro que tem ali? Nenhum. Só que a nossa mente, o filtro da realidade, ele é mascarado. Tá cheio de câmeras, cheio de pessoas ali, mas a mente da gente não consegue. Só que isso, ao mesmo tempo que pode ser para a gente ver coisas ruins, pode ser para a gente ver coisas boas. Então, a crença hoje, ela foi formada através de todas as informações que a gente foi pegando, a nossa consciência passada. Só que hoje eu tenho a liberdade para escolher o que é que eu quero ver. Então, cada um vai ter uma timeline diferente. E isso vai nos dar cada vez mais diversidade, visões diferentes. Cada um tem a liberdade de escolher aquilo que quer ver. E a maneira de limpar a nossa honra, ela vai se tornando cada vez mais tranquila. Ao ponto de a gente chegar num ponto e falar assim, tá tudo bem. Eu não sei quem está errado, quem está certo de verdade. Eu não sei quem está pesando mais nessa história. Eu não sei quem está com débito mais. Será que hoje meu filho tem mais débito comigo ou eu tenho mais débito com ele? Quando eu coloco meu plano reencarnatório. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho ideia. Quem tem mais débito sou eu, sou meu pai. Eu não tenho a mínima ideia. Em alguns pontos, ele tem mais evolução que eu. Em outros pontos, eu tenho uma visão mais esclarecida do que a dele. Mas quem é melhor que o outro? Eu só sei o seguinte, nós dois vamos progredir. Tanto os meus filhos, quanto a minha esposa, quanto meu pai, quanto a minha mãe, quanto cada um que está aqui. E progredir vai ser deixar de ser quem eu estou sendo hoje. Qual a melhor maneira disso? Através do autoconhecimento. E uma coisa que nos auxilia muito isso é através da caridade. Porque como eu uso um corpo físico, eu até comentei com vocês, toda vez que eu estou fazendo caridade, naquele momento a minha mente está presa no momento presente. E no momento presente é o único tempo que eu posso mudar a minha vida de verdade. Eu não consigo mudar a minha vida no passado, eu posso ir lá, fazer uma terapia, fazer uma hipnoterapia, fazer uma ressignificação. Funciona? Funciona. Só que aquilo que eu estou fazendo como se fosse há 10 anos atrás, em que hora que está acontecendo na verdade? Nas minhas memórias, conectada com agora. Então só tem um momento que a gente muda de verdade. Agora. E a caridade é a ação que nos faz se conectar com agora. Com o momento presente. Que é o único momento que a gente muda a nossa vida de verdade. Então o nosso bate-papo aqui hoje era justamente refletir sobre essa situação. De assumir a responsabilidade da mudança. De buscar o conhecimento. Porque eu gosto, o que a gente faz muito em empresas, às vezes, é o que a gente tem que fazer na vida da gente. Quando uma empresa precisa tomar uma decisão, fazer algo, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, vem cá, você tem um conhecimento para ir para essa área? Pessoalmente, eu tenho conhecimento para entender isso aqui? Não, então, vou atrás do conhecimento. A segunda parte, eu tenho tempo para me envolver nesse conhecimento? Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para autoconhecimento. Eu preciso de tempo para meditar. Eu preciso de tempo para orar. Eu preciso de tempo para poder olhar e refletir, vem cá, estou fazendo besteira. Vou fazer algo diferente. E o outro ponto.
Eu preciso ter uma coisa chamada, que a gente fala dentro de uma técnica lá, chamada permissão. Eu quero mesmo mudar. Se hoje eu for mais brando, eu me torno fraco. Se hoje, de repente, eu não for tão presente naquela pessoa que eu faço naquela relação para poder falar que eu existo, se aquela pessoa não olhar para mim, isso vai me doer? Eu aceito deixar ir aqueles que têm que ir. Eu aceito deixar meus filhos construir a jornada deles. Eu tive uma experiência semana passada e doeu para poder tomar a decisão certa. Ou que eu acho que é certo, pode ser que não seja. Mas foi que no momento eu achei isso ainda mais certo. Mas a gente precisa ter permissão de nos desenvolver, de tirar essas camadas. Porque desse momento eu acredito que lá no fundo, ao que a gente tirar todo esse véu, a gente vai achar dentro da gente a centelha divina. E a centelha divina, eu acho que ela é como um cristal de verdade, como diamante. Uma das coisas mais duras, mais resistentes e com valor muito estimado. Então, nosso objetivo é esse nessa conversa de hoje. Olhar para dentro de si e buscar conhecimento, se precisar, buscar tempo, se necessário, e buscar uma coisa que é o querer. E pagar o preço da mudança. E tirar umas bengalinhas nossas, viu, gente? Tira a bengalinha por causa principalmente dos obsessores. A gente tem usado muito o obsessor como sendo a nossa bengala. Só tem um negócio. Para ele plugar na gente, ele está pegando a energia que nós permitimos o que eles peguem. Eles não invadem. Deus não permite isso. Por isso que orar e vigiar. É porque ele achou uma porta aberta. Ele achou uma tomadinha que plugou e a energia está sendo sugada. Então, se ele está perto de mim, adivinha quem é o culpado na verdade? Sou eu. Ou por erros do passado, ou por escolhas do presente. Então, quando eu faço isso, eu paro de condená-los, paro de julgá-los e começo a ir na fonte, na única pessoa que pode realmente mudar a minha vida, que sou eu mesmo. Aquilo que fizer sentido para vocês, tenta pensar sobre isso. Aquilo que não fizer sentido, desconsidere. Mas busque sempre, através da oração, através de Deus, alcançar a sua melhor versão. Porque imagina como é que nós vamos ser quando a gente for a nossa melhor versão. Imagina quando as pessoas não nos incomodar. Imagina quando alguém te maltratar e aquilo aí está tudo bem. Não me dói. Eu não preciso mudar o outro. Isso não me interfere mais. Imagina o quanto deve ser gostoso. Aquilo que hoje nos fere, não fere mais. A fala alta da pessoa, o trânsito buzinando, a martelada no dedo, o arroz que queima e assim por diante. Está tudo bem. É só um estágio. E a nossa melhor versão vai tirar isso de letra. Pelo menos é isso que a gente vê naqueles que já conseguiram se tornar em um estágio muito mais evoluído que o nosso. E que a gente tenha certeza que um dia nós vamos chegar lá. Jesus abençoe a todos, que proteja, ilumine, que a gente possa aos poucos fazendo essa jornada. Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, mas o que vai potencializar isso de verdade é a gente trazer para si a responsabilidade dessa mudança. Porque se Deus quiser, eu acredito que aqui nesse momento, todos nós temos esse recurso, que é estar vivo. Para quem está encarnado, a gente precisa só uma coisa, estar vivo. E às vezes nem é saúde. E tem pessoas que dentro da falta de saúde está fazendo seu progresso. Então, para quem hoje é alma, que é a união entre espírito e matéria, só precisa de uma coisa, estar vivo. E quem está aqui hoje, nesse plano, está vivo. E quem está desencarnado aqui hoje, para o processo que eles estão hoje, a única coisa que eles precisam é estar parando para tomar consciência. Talvez seja isso que está acontecendo com alguns que estão desencarnados. Tomar consciência do que deve ser feito. E se liberando e se permitindo se transformar numa melhor versão. Que assim seja. Obrigado.